Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Sabendo que AB é igual a 20, o ângulo AOB mede 30 graus, o valor da área sombreada da figura ao lado é... Aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução. Mas antes, se você apoia esta iniciativa, já clique em gostei. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Professor, como é que eu vou resolver essa questão? O que a questão pede? A questão pede o valor da área sombreada, essa areazinha pretinha aqui, ó. Quanto que ela mede? Existe área negativa? Não existe não, né? Então já dá para marcar o item correto. O item correto é o item A. Vixe, professor, mas o senhor não fez nenhuma conta, como é que o senhor sabe que o item certo é o item A? Olha, o item B, o C, o D e o E, todos eles representam valores negativos. Como assim, professor? Pense um pouco. Olha o item B. Raiz de 3 vale quanto? Professor, mais ou menos 1,7. Certo? Menos π. O π vale 3,14, então isso aqui dá negativo. O 200 é positivo, isso aqui dá negativo. Quando eu multiplico, o resultado vai ser negativo, não vai? Vai. Então, esse item já está eliminado. A mesma coisa acontece com esse item, com esse item, com esse item. Sempre aqui, ó, dá um número negativo. Então, já acabou, professor. Já sei que o item certo é o item A. Professor, mas eu queria saber por que o item certo é o item A, professor. Eu não queria fazer só eliminando, não. Então, vamos provar por que o item A é o item correto. Vamos lá. Bom, o que ele disse aqui pra gente? Que AB mede 20. Vamos aqui na nossa figura, vamos escrever que aqui mede 20, ok? O que mais que a gente pode dizer? O ângulo AOB é 30 graus, né? Então, 30 graus bem aqui, ó. O ângulo AOB, ok? Bom, o que mais? Mais nada, professor. Então, vamos olhar para a figura. Observe que esse segmento aqui corresponde ao raio dessa circunferência. E daqui para cá também, ó, você vai ter o raio, né? Certo, professor. Mas, e aí, como é que eu vou calcular aquela área pretinha ali, professor? Aquela área sombreada, é ela que eu quero calcular. Calma. Como é que a gente pode calcular essa área? Você pode fazer assim, ó. A área do triângulo menos a área desse setor circular. Professor, agora eu estou entendendo. Porque essa área aqui, eu não sei que figura é essa não. Mas essa área que eu quero calcular é só fazer o triângulo menos o setor circular. Muito bem. Bom, vamos calcular a área do triângulo e vamos calcular a área do setor circular. Vamos fazer o continha de menos, né? Certo. Bom, mas e aí? Para calcular a área do triângulo, observe o seguinte. Fica subentendido aqui nessa figura que esse segmento é tangente. Isto é, esse ângulo bem aqui, ó, é de 90 graus. É um triângulo retângulo, né, professor? Exatamente. Para calcular a área do triângulo, basta fazer base vezes a altura sobre 2, que corresponde a multiplicar a medida de um cateto, a medida do outro cateto e dividir por 2. Professor, mas eu não sei o raio, mas a gente pode descobrir. Não é um triângulo retângulo? Você tem aqui um ângulo de quantos graus? 30 graus. Bom, esse cateto aqui é colado no ângulo de 30 graus. Certo? E você tem um cateto oposto. Professor, eu tenho um cateto colado, eu tenho um cateto oposto. Então, tangente, né? Porque a gente não tem a hipotenusa. Então, vamos lá com tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus. Quanto que é? Na figura, vai ser o cateto separado, o cateto oposto, que mede 20, sobre o cateto adjacente, que é o raio. E da tabela, tu já devia saber, que é raiz de 3 sobre 3. Agora é multiplicar em cruz e determinar o valor do raio. Multiplicando em cruz, ó, eu vou ter aqui R raiz de 3 igual a 3 vezes 20, quanto que dá? 60. Agora eu vou multiplicar por raiz de 3 de um lado e do outro. Eu posso fazer isso? Pode, professor. Se você multiplicar de um lado e do outro, não tem problema. Ok. Então, com quanto que eu vou ficar? R vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9, que dá 3, ok? E aqui eu tenho 60
raiz de 3. Agora eu vou dividir por 3 dos dois lados. Posso fazer isso? Claro que pode. Você está fazendo de um lado e do outro, não tem problema. Aqui cancela, sobra o quê? R igual a quanto? O 60 por 3, professor, dá 20, né? Então fica 20 raiz de 3. Que legal, professor. Já deu para a gente determinar o raio, né? Bastou usar um pouquinho de trigonometria. Muito bem. Agora vamos concluir. Eu vou apagar essa parte. Se você precisar, você volta o vídeo. Tá certo? Eu vou deixar só o valor do raio guardado aqui. Beleza. Eu vou fazer nesse cantinho agora aqui a área do triângulo. Então, área do triângulo. Área... Vou botar só assim. Área do triângulo. Como é que vai ser? Você vai multiplicar um cateto, o outro cateto e dividir por 2, porque é um triângulo retângulo, né? Esse cateto é R, que é 20 raiz de 3, vezes esse outro cateto é 20, né? E depois eu divido por 2. Agora, olha só, o 20 por 2 dá 10. E 10 vezes 20, esse 20 aqui, 200. Então, a área do triângulo é 200 raiz de 3, certo? Não tem unidade de medida, eu posso colocar assim, ó, unidade de área, tá? Professor, falta o setor. Ah, esse setor é muito fácil. Qual é o ângulo central? 30 graus. Então, a área do setor, como que vai ser? O ângulo é de 30 graus, então tu faz assim, ó, 30 em relação a 360, é uma fatia do círculo. O círculo completo está associado a um ângulo de 360 graus, mas eu só tenho 30 graus. Então, é essa fatia da área do círculo, essa fração da área do círculo. Como é que é a área do círculo? Π vezes o raio ao quadrado. Mas o raio está aqui, ó, é 20 raiz de 3. Então, é só substituir. Como é que vai ser a área do setor? Bom, vai ficar 30 sobre 360 vezes π, raio ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. E raiz de 3 ao quadrado dá 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Agora é só simplificar, né, professor? Vamos lá, adoro simplificar. Você pode cortar esse zerinho com esse zerinho. O que mais que dá para fazer aí? Vamos simplificar o 3 aqui, o 36. Ó. Por 3 dá 1 e o 36 por 3 dá 12. Ainda dá para simplificar mais? Dá. Por 4, por exemplo. O 12 por 4 dá 3 e esse 400 por 4 dá 100. Professor, ainda dá para matar ali o 3 com 3? Dá mesmo. A gente corta esse 3 com esse 3. Simplificou tudo, o que é que sobrou? 100π. Ok? Então, a área do setor é 100 vezes o valor de π. Vou até escrever aqui. Área do setor de novo, né? A área do setor, quanto é que deu? 100π. Aí eu posso escrever assim, ó, unidades de área. Então, temos aqui a área do setor também. E eu tenho aqui a área do triângulo, 200 raiz de 3. Agora eu vou apagar essa parte. Se você precisar, você volta o vídeo para entender, ok? Vamos fazer a área sombreada agora. Vou escrever assim, área sombreada. Área sombreada vai ser o quê? A área do triângulo, que deu 200 raiz de 3, menos a área do setor. O setor é essa partezinha, né? A fatia da pizza aqui que a gente calculou, que deu 100π. Beleza, professor, mas não tem item assim, não. É porque no item A, cara, ele botou o 100 em evidência. Então, vamos fazer isso. A área sombreada vai ser, colocando 100 em evidência. Bom, aqui temos 200 raiz de 3. Colocou 100 em evidência, vai ficar aqui 2 raiz de 3. Se tu multiplicar, volta para o que tu tem aqui. Né? 100 vezes 2 raiz de 3 dá 200 raiz de 3. Agora, aqui tem menos 100π. Coloquei o 100 em evidência, vai sobrar só menos π. Vixe, professor, é mesmo, ó. É o que tem no item A. Ainda bem, né? Porque depois desse trabalho todinho, se ainda desse errado, cara, eu ia ficar muito chateado. Ainda bem que deu certo, né? Sabe por que deu certo? Porque nós estamos aqui se divertindo e estudando juntos. Se você entendeu tudo direitinho, ou se você acredita na sua capacidade de entender, deixe um comentário com a carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!